Na aula de hoje a gente vai falar sobre biomecânica da marcha e as principais características aí da marcha humana, né, dos movimentos aí da marcha humana. Na verdade, abordando não só as questões motoras e a regulação dessa marcha aí pelo nosso sistema nervoso central, através das nossas vias piramidal e extrapiramidal, mas falando um pouquinho também dos movimentos da marcha, do ciclo da marcha, das fases da marcha, tá? Então, o que é importante, o que eu já coloquei aqui direto? Primeiro, quando a gente estuda a biomecânica da marcha, a gente tem que entender que a marcha é o movimento humano que a gente mais faz durante o dia. É o nosso principal movimento de deslocamento, nosso principal movimento de locomoção. Quando a gente está estudando neurodesenvolvimento, né, psicomotor, a gente aprende que a gente passa por várias fases desse neurodesenvolvimento psicomotor dentro da psicomotricidade. Então a gente aprende que a criança ela começa primeiro a se posicionar, sustentar a cabeça, depois ficar de pup, depois ela vai rolar para um lado, rolar para o outro, até que ela começa a rastejar, depois engatinhar sempre usando o mesmo lado, ou seja, vai a mesma mão e a mesma perna, depois vai a mesma mão e a mesma perna do outro lado. Isso a gente chama, então, é uma fase muito importante para trabalhar a transferência de peso de um lado para o outro. Depois, no engatinhar, a criança começa a trabalhar dissociação de cinturas, vai o braço direito, o membro superior direito e o membro inferior esquerdo ao mesmo tempo, e ela começa a cruzar cintura escapular com cintura pélvica, e todos esses movimentos dentro do nosso desenvolvimento neuropsicomotor são extremamente importantes para preparar para a marcha, que vai ser um movimento muito mais complexo e vai ser o nosso principal movimento então de deslocamento, de locomoção na fase adulta. Só que essa marcha, eu coloquei aqui, marcha, movimento involuntário. Felipe, como que a marcha pode ser um movimento involuntário se quando a gente está andando o tempo todo a gente está recrutando musculatura estriada esquelética? E a gente sabe que musculatura estriada esquelética ela é obrigatoriamente somática, ou seja, voluntária. Para contrair depende da nossa vontade consciente. Então não é um pouco contraditório falar que a marcha é um movimento involuntário? A gente entende involuntário na marcha como sendo um movimento automático, tá? Ou seja, ele já é um movimento corticalizado, quase que como uma reação ou um reflexo. A partir do momento que você aprende essa marcha e que você desenvolve essa marcha com naturalidade. Então, alguns autores colocam como definição a marcha como sendo a busca constante pelo equilíbrio. Por que isso? Em alguns momentos da marcha, a gente precisa racionalizar, ou seja, eu preciso pensar para fazer essa marcha, para desenvolver essa marcha. Que movimentos são esses? Então, partindo do princípio que você já sabe andar, que eu não estou treinando marcha, que eu não estou reabilitando um paciente que precisa recuperar o movimento da marcha, estou pegando um indivíduo normal que anda normalmente, que não tem nenhuma disfunção neurológica, o que eu tenho que entender? Que para ele andar, basta ele traçar o objetivo dele e deslocar o centro de equilíbrio. Então, a partir do momento que a gente faz um deslocamento de centro de equilíbrio para frente, a gente começa a buscar esse centro de equilíbrio. Então, é a busca constante pelo equilíbrio. Então, eu desloco o meu corpo para frente e depois eu vou começar a andar com a velocidade proporcional ao deslocamento do corpo. O que a gente pode perceber, por exemplo, na corrida? Quando o cara vai fazer uma corrida, por exemplo, de 100 metros, de 200 metros, a gente percebe que na largada a pessoa inclina muito o corpo para frente. Mas por que ela está muito inclinada? Porque quanto maior for o deslocamento de centro de gravidade, maior vai ser a busca pelo equilíbrio. Então você percebe que quando uma pessoa está correndo, ela tem o deslocamento de centro de gravidade maior. Quando a pessoa está andando, ela tem um deslocamento de centro de gravidade menor. Então o que seria essa busca constante pelo equilíbrio? Eu vou deslocar o meu centro de gravidade e vou buscar. Felipe, mas o tempo todo a marcha vai ser um movimento automático? Não. A marcha, ela deixa de ser automática quando eu preciso mudar a programação da marcha. Então, por exemplo, quando eu preciso começar a andar, eu vou precisar, então, de deslocar esse centro de gravidade. Se eu precisar de parar,
ou reduzir a velocidade, eu vou precisar também de deslocar o centro de gravidade no sentido oposto. Agora, se eu precisar acelerar, eu aumento mais o deslocamento do centro de gravidade. Se eu precisar de mudar de direção, aí eu vou ter que pensar para mudar de direção. Se tiver um obstáculo, eu vou ter que vencer o obstáculo. Agora, em situações normais, só de andar, por exemplo, vou na academia, subo numa esteira na academia. Quando você sobe na esteira da academia, eu particularmente, eu subo na esteira e fico olhando o vídeo, e fico respondendo no WhatsApp, e fico fazendo um monte de outras coisas. Então eu posso falar que a minha atenção, o meu somático, a minha vontade, a minha consciência está toda trabalhando em outras atividades, em outras tarefas que não a marcha. Porque eu não preciso pensar para estar fazendo, executando aquele movimento. Agora, se eu quiser acelerar a esteira, para um pouco, acelera, ajusta o centro de gravidade e depois volta a andar, tá? Isso acontece o tempo todo, tá? Então, por isso a gente fala que a marcha é um movimento de busca constante pelo equilíbrio. Só que essa marcha, ela vai ser dividida em duas fases distintas. A primeira fase, a gente chama de fase de apoio, que corresponde a 60%. E a segunda fase é o que a gente chama de fase de balanço, que corresponde a 40%. Como o próprio nome já diz, fase de apoio, então isso eu estou falando para cada uma das pernas, para cada um dos membros inferiores. Fase de apoio, então, é a fase da marcha em que o seu pé está em contato com o solo. Fase de balanço é a fase da marcha em que o seu pé está sem contato com o solo, ou seja, ele está em transferência, em transição, tá? E dentro das fases de apoio e da fase de balanço, a gente tem algumas subfases que são preparatórias. O que é importante a gente destacar aqui? Muitas vezes as pessoas perguntam, falam, poxa Felipe, o cara está andando rápido, qual é a diferença de andar para correr? Tá? Então eu sempre faço uma analogia, por exemplo, quando a gente está estudando o sistema nervoso e a gente vê que a gente tem neurônios que são mielínicos e neurônios que são amielínicos. Aí eu pergunto aos meus alunos, qual é a grande função da bainha de mielina? A bainha de mielina, ela tem como característica ser isolante elétrica. Então, aonde tem bainha de mielina, não passa carga elétrica. Qual é a característica, então? Já que eu sou isolante elétrico e onde tem bainha de mielina não passa carga elétrica, eu obrigo essa carga elétrica a saltar entre os intervalos da bainha de mielina, que são chamados de nodos de Ranvier. Qual é a vantagem disso? Essa carga elétrica, esse potencial de ação, ele não precisa percorrer todo o axônio, ele vai saltando de nó em nó. E esse saltar de nó em nó aumenta a velocidade de propagação desse impulso elétrico em muitas vezes. Então, quando a gente fala qual é a função da bainha de mielina? Aumentar a velocidade de propagação da carga elétrica. Por quê? Porque faz com que o impulso seja saltatório. Felipe, você está viajando, a gente está falando de marcha. O que isso aqui tem a ver com a marcha? É a comparação que eu estou fazendo. Qual é a diferença entre andar e correr? Na marcha, o tempo todo você tem um ponto de contato com o solo. Quanto maior for a velocidade da marcha, menor é o intervalo de contato, mas sempre tem que ter um ponto de contato com o solo. Então, na marcha eu tenho a fase de apoio unipodal, a fase de balanço e a fase de duplo apoio. Eu vou ter um momento em que os dois pés estão tocando ao chão. Sempre eu vou ter esse ponto de transição. Eu tenho um pé tá aqui no chão, o outro pé saiu, volta. Esse pé aqui só sai do chão quando o outro tiver tocado. Isso é marcha, tá? Agora, qual é a vantagem ou qual é a diferença da corrida? Na corrida, em vez de eu ter a fase de duplo apoio, eu vou ter a fase de duplo balanço. Eu vou ter contato com o pé. Antes do outro pé chegar no chão, eu já tirei esse. Então, eu vou ter apoio unipodal, duplo balanço, apoio do outro lado. Qual é a característica? Então, inverte a característica. Na marcha, eu tenho um momento que eu tenho duplo apoio. Na corrida, eu tenho um momento que eu tenho duplo balanço. O duplo balanço significa que o indivíduo está saltando, ou seja, ele não tem nenhum contato com o solo. Qual é a vantagem disso? O salto faz com que eu propague, ou jogue meu corpo, impulsione meu corpo mais para frente. Isso faz com que eu aumente a minha velocidade de locomoção. Então a gente fala que
Nossa, mas qual a diferença de andar para correr? A correr é mais rápido. Beleza, isso é uma vantagem, mas vai ser uma consequência. Consequência de quê? Consequência biomecânica da fase de duplo balanço, porque na corrida eu salto, na marcha em momento nenhum eu vou tirar os dois pés do chão. Exemplo disso, marcha atlética. Esse ano a gente tem a Olimpíada de Paris e a gente tem uma prova das Olimpíadas que é bem famosa, que é a marcha atlética. Quando que um atleta ele é eliminado da prova? Quando ele tira os dois pés ao mesmo tempo do chão. Porque se ele tirar os dois pés ao mesmo tempo do chão, o que acontece? Ele está deixando de andar e está correndo. Então, ele está levando uma vantagem mecânica sobre os outros participantes. Então, falando aqui de fase de apoio, a gente vai ter uma preparação, tá? Então, essa fase de apoio ela vai ser subdividida em 6 subfases. Primeiro, a gente vai ter o contato inicial ou toque do calcanhar. Em uma marcha normal, toda vez que a gente está tocando o chão, a gente chega a tocar o chão com o joelho estendido, com o tornozelo em dorsiflexão e apoiando, dando primeiro contato no calcanhar. Felipe, mas tem algumas pessoas que pisam em ponta. Peraí, isso aí já vai entrar em disfunções da marcha. Então, por exemplo, se eu tenho um indivíduo que ele teve lesão de nervo fibular, tá? Então, estou falando, por exemplo, de uma suposição aqui, tá? E de um caso específico. Ele teve um trauma na tíbia, uma fratura de tíbia, lesão de nervo fibular e perdeu a inervação do tibial anterior. Tibial anterior é o grande músculo responsável pela dorsiflexão. Então, o pé dele fica equino, fica desabado. E esse paciente, então, ele vai ter uma tendência a pisar de ponta, tá? Então, esse indivíduo, ele pisa em ponta. Beleza, só que ele tem uma disfunção da marcha. Aqui a gente está falando de biomecânica da marcha normal para depois a gente entender o que pode acontecer em cada marcha patológica. Então, eu sempre falo para os alunos o seguinte: se eu quero entender uma determinada patologia, se eu quero entender uma determinada alteração, a primeira coisa que eu tenho que entender é quais são os meus parâmetros de normalidade. Então, dentro da minha marcha, dentro da minha fase de apoio, o que eu preciso compreender? A primeira fase da fase de apoio é toque inicial ou toque do calcanhar. A primeira coisa que chega no solo, toque do calcanhar com dorsiflexão e joelho estendido. Depois, a gente vai ter uma segunda fase da fase de apoio, tá? Então, essa vai a primeira fase do apoio. Essa aqui vai ser a segunda fase do apoio. A segunda fase do apoio a gente chama resposta de carga. O que é a resposta de carga? Primeiro, eu só toquei o calcanhar. No segundo momento, então, eu começo a descarregar peso sobre o calcanhar, tá? Então, eu já começo a transferir o peso de um lado do corpo para o outro lado do corpo. E aí a gente tem que entender o seguinte: quando eu estou em fase de balanço, tá? E chegando para a fase de apoio vai se iniciar com o toque do calcanhar. Mas enquanto eu estou em fase de apoio unipodal, eu tenho um músculo pelvitrocanteriano especialmente importante, que é o grande músculo responsável por equilibrar a pelve em apoio unipodal, que é o nosso músculo glúteo médio. Então ele faz com que a minha pelve seja sempre equilibrada, tá? Quando a gente tem uma fraqueza de glúteo médio, a gente vai ter uma marcha anserina e a gente vai ter um sinal que a gente chama de sinal de Trendelenburg, ou seja, um desabamento da pelve durante esse apoio unipodal. Então, quando esse pé toca ao chão e quando eu começo a resposta de carga, esse meu músculo glúteo médio ele começa a trabalhar menos. Por quê? Porque agora eu já não preciso mais sustentar a pelve, porque agora eu já estou começando a colocar esse pé no chão e já estou começando a distribuir a carga de um lado para o outro. É claro que isso vai acontecendo parcialmente, né? Gradativamente. Depois a gente vai ter a terceira fase, que vai ser a fase de apoio médio, fase média de apoio, que vai acontecendo. Primeiro o peso foi distribuído, primeiro toquei o calcanhar, depois eu começo a descarregar peso sobre o calcanhar, depois eu começo a descarregar peso sobre o médio pé e depois eu começo a descarregar peso sobre o antepé, fase terminal de apoio, tá? Ou seja, a gente está fazendo isso, bate o calcanhar, bate médio pé, bate antepé e nessa fase aqui então a gente tem
o apoio completo do pé, da pisada. Só que essa fase ela já está preparando para uma saída. Ou seja, quando eu começo a jogar o peso e transferir o peso para a parte do antepé, esse peso ele é transferido principalmente para a cabeça do primeiro e cabeça do quinto metatarsos. Então é muito importante, normalmente o que a gente observa, nessa fase final, a gente começa a fazer uma flexão dos dedos em garra para melhorar a sustentação e aí entra uma função muito importante do hálux na marcha. Por que eu estou falando disso? Porque tem alguns pacientes que têm neuropatias diabéticas e por causa de alterações vasculares sofrem de amputação de extremidade. Paciente que tem amputação de extremidade, que tem amputação do hálux, vai ter uma puta disfunção da marcha, principalmente relacionada a essa fase. Por quê? Porque quando ela chegar nessa fase de apoio terminal, ele não tem o hálux para dar sustentação e para fazer a garra. Então ele vai ter uma grande disfunção da marcha relacionada ao apoio terminal, que vai ser a nossa quarta fase, dentro das subfases aí, na nossa quarta subfase da fase de apoio. Mas se não tiver nada disso, o que vai acontecer? Essa fase terminal de apoio vai preceder a fase de pré-oscilação, que vai ser a nossa quinta fase. Felipe, o que significa pré-oscilação? A pré-oscilação, como o próprio nome já diz, eu estou pré-oscilando, porque eu vou ter a minha fase de apoio e a minha fase de balanço, que seria também a fase de oscilação, tá? Ou seja, onde eu vou estar projetando o meu pé para frente. Nessa minha fase de pré-oscilação, o que eu tenho? Saída do calcanhar. Então, eu começo a jogar todo o peso para o antepé e para os artelhos e eu levanto o calcanhar, tá? Então, eu já começo a levantar o calcanhar e projetar o meu corpo para frente. E a última fase, elevação dos artelhos e a gente fecha a fase de apoio com a saída do pé. Então, eu vou ter a elevação dos artelhos. Então, aqueles artelhos, então, ou seja, os dedos que estavam em garra, eles fazem extensão para depois a retirada do pé do solo, tá? E com isso a gente fecha aqui a nossa fase de apoio, tá? Que vai ser corresponder a 60% da marcha. Felipe, mas a fase de apoio corresponde sempre a 60% da marcha? Isso quando a gente está falando de uma marcha normal, tá? Ou seja, eu estou fazendo uma caminhada sem esforço, sem aumento de velocidade, sem intenção de estar fazendo atividade física. Por quê? O que a gente começa a perceber? A grande diferença da marcha para a corrida é o tempo de apoio ou balanço. Por quê? Porque eu já falei que na marcha a gente tem duplo apoio, na corrida a gente tem o duplo balanço. Então a gente vai ter uma transição. Quanto maior for a velocidade da marcha, menor vai ser o tempo de apoio. Tá? Então, esse tempo de apoio ele vai ser proporcional. Então, quando a gente fala assim, fase de apoio corresponde a 60%, na marcha normal, cadenciada, tá? Sem atividade física, no ritmo daquela pessoa. Precisei andar mais rápido para acompanhar alguém, estou fazendo uma caminhada com os amigos e tal. Opa, peraí, essa marcha sua já não é exatamente 60-40, tá? Por quê? Porque você está aumentando a velocidade da marcha. Se eu aumento a velocidade da marcha, diminui fase de apoio, aumenta a fase de balanço. Isso vai ser sempre proporcional. A partir do momento que eu precisei correr, opa, diminui, acaba a fase de duplo apoio, começa a fase de duplo balanço e cada vez vai ficando menor o contato com o solo. Então, quem está correndo, quanto maior for a velocidade, menor é o tempo de contato com o solo. Ou seja, é como se a pessoa batesse no chão só para dar impulsão. Então, às vezes, para quem gosta de ver aqueles Discovery, Animal Planet, esses negócios que pega, por exemplo, aqueles animais caçando, leão caçando, aqueles animais guepardo, ele vai perceber que ele salta muito longe e quando ele toca o solo é só para impulsionar e para jogar ele mais longe ainda, tá? Ou seja, pouca fase de apoio e a fase de apoio é só para dar uma impulsão muito grande, tá? Essa grande diferença biomecânica entre marcha e corrida. Agora, voltando aqui para a nossa biomecânica da marcha normal, a gente vai ter então dentro da fase de balanço, 3 oscilações. Oscilação inicial, oscilação média e oscilação final. Então a oscilação nada mais é do que a saída do pé e a projeção desse membro inferior para frente. O que eu tenho que levar em consideração então? Oscilação inicial, ela começou com a saída dos artelhos.
E ela vai da saída dos artelhos até a linha média. Primeira fase. Tá? Ou seja, eu tirei o pé do chão, tirei o membro inferior do chão e estou projetando esse membro inferior para frente. Chegou na linha média, a gente vai ter então a segunda fase. A segunda fase do balanço, a oscilação média, é quando eu tenho a passagem, a transição desse membro inferior pela linha média. E aí, consequentemente, eu já vou estar projetando essa perna, esse membro inferior para frente para fazer a pisada agora com o próximo membro inferior, ou seja, para dar continuidade da marcha. E na oscilação final, vai ser a terceira e última fase da oscilação, é quando eu já estou preparando esse pé, ou seja, já passou pela linha média, eu estou preparando esse pé para estar chegando então lá para a pisada e para a fase de apoio, onde a gente começa a fase de apoio, se vocês não se esqueceram, no toque do calcanhar. Então, o que acontece? Na oscilação inicial, qual é a musculatura que vai estar trabalhando? Toda a musculatura que vai trabalhar para levantar e tirar o pé do chão e projetar esse pé para frente. Então, quem eu penso? Se eu preciso levantar o quadril, eu vou precisar trabalhar o músculo ilho-psoas, que é o principal flexor de quadril. Ao mesmo tempo, a partir do momento que eu contraio o meu ilho-psoas e levanto o pé do chão, faço flexão de coxa, o meu glúteo médio contralateral ele é ativado para ele gerar estabilização pélvica, tá? Gerando equilíbrio entre uma pelve e outra. Depois, eu vou precisar trabalhar a musculatura que vai projetar então essa perna para frente. Só que nessa primeira fase, para eu balançar, eu vou ter que ter uma inibição do quadríceps, uma ativação dos isquios, porque eu vou ter que fazer uma flexão de joelho ou uma semiflexão de joelho. Então, eu vou trabalhar o psoas, fazendo então a elevação ou flexão de quadril, os isquios, fazendo então uma flexão de joelho, tá? E depois o tibial anterior que vai levantar os artelhos e durante a passada eu vou ter então, né, os artelhos, na verdade, a elevação dos artelhos pelos extensores, né, do hálux, extensores dos dedos, mas o tibial anterior para fazer a dorse. Então eu vou estar o tempo todo contraindo psoas, contraindo isquios tibiais, mantendo a flexão de joelho e contraindo o tibial anterior e os extensores de hálux dos dedos para manter isso. Quando eu vou cruzar a linha média, então eu vou preparar para chegar, a gente começa a inverter a contração que era de posteriores de coxa para uma contração isométrica e depois excêntrica do quadríceps. Por quê? Porque quando eu cruzo a linha média, eu já começo a precisar recrutar o quadríceps fazendo extensão de joelho, tá? E essa extensão de joelho, então, para preparar, né, para a chegada lá na fase final da oscilação, né? Porque a primeira fase de apoio vai ser a fase de toque do calcanhar, então eu continuo contraindo o tibial anterior, continuo contraindo, então, os extensores de hálux dos dedos, mas agora eu vou estar contraindo o quadríceps, fazendo uma extensão de joelho e preparando para essa descida do pé. Quando a gente toca com o calcanhar no chão, a gente toca com o calcanhar no chão com o joelho estendido. A partir do momento que eu tenho a fase média de apoio, que a gente está descarregando a carga sobre o membro, é nesse momento então que o nosso quadríceps ele vai entrar com função excêntrica, freando, né, a flexão de joelho, mas durante o apoio, tá? Ou ele vai estar inativado na fase inicial, porque a gente vai estar trabalhando os iscos com flexão de joelho, ou ele vai ser ativado na fase final, tá? Ou ele vai ser ativado na fase final, porque eu vou precisar estender o joelho para conseguir fazer essa passada, tá? Depois a gente vai falar dos músculos em cada suma das subfases, conforme for aparecendo aí no gráfico. Então, olha o que está acontecendo aqui. Tá? Se a gente parar para observar, tá? Eu tenho aqui todas as subfases da fase da marcha. Tá? Só que a gente vai dividir ainda em alguns pontos. Aqui eu tenho uma fase de duplo apoio, aqui eu tenho uma fase de duplo apoio e aqui eu tenho a fase de duplo apoio. E aqui eu tenho o apoio lateral direito e aqui eu tenho o apoio lateral esquerdo. Durante esse apoio aqui, lateral direito e lateral esquerdo, eu vou ter as minhas 6 subfases. Durante esse apoio aqui,
lateral direito, eu vou ter 6 subfases. E durante esse apoio que está acontecendo do lado esquerdo, eu vou ter o balanço do lado direito, tá? Então a gente vai ter várias subfases, tá? E aí a gente vai observar essas subfases, como é que elas vão ser descritas aqui em cada uma. Aqui eu tenho, por exemplo, tá? Eu estou dando um exemplo aqui de 3 subfases, que aqui em espanhol ele coloca ataque do talos, descida do pé e verticalização da perna. O que está acontecendo? Aqui a gente está na terceira, na quarta e na quinta fases de apoio, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, tá atacando, tá descarregando e depois tá preparando para a saída, que vai ser o apoio médio. Então, aqui a gente tem 3 fases distintas, tá? Esse número 3 aí, na verdade, ele corresponde à primeira fase da fase de apoio, que seria o ataque do calcâneo, ou seja, a chegada do calcâneo. Esse número 4 aí está correspondendo a aceitação de peso, ou seja, quando a gente está trabalhando a segunda fase, começa a descarregar peso para o retropé. E esse número 5 aqui está correspondendo então à quarta fase, tá? Que vai ser a fase de apoio médio, ou seja, quando o pé está todo chapado no chão. Quando esse pé aqui está todo chapado no chão, eu percebo que o pé de trás ele começa a levantar o calcanhar, ou seja, enquanto esse pé aqui está no apoio médio, né? Esse pé aqui ele está preparando para a fase de balanço, tá? E aí depois a gente vai ter então o ponto de transição. É porque nesse gráfico aqui, que eu peguei de um artigo em espanhol, tá? Ele descreve aí todas as marchas, todas as fases, mas sem separar, né? As 6 de balanço e as 3 de apoio. Ele vai colocando tudo junto e ainda coloca 10 marchas, 10 fases, como se a fase final fosse a fase de duplo apoio, tá? E aí a gente separou didaticamente em 6 de apoio, 3 de balanço e não está considerando o duplo apoio, porque a gente está estudando lado por lado, tá? Então a gente pode observar cada uma das fases, o que está acontecendo aqui, ó, balanço inicial, balanço médio, balanço final da perna esquerda, ó. Ele está andando aqui, tá? Então o que a gente tem que observar, toda vez que eu estou fazendo análise da marcha, eu vou observar um lado, o outro lado, e depois a gente vai observar também a simetria entre os dois lados, tá? Isso é bastante importante. A marcha ela tem que ser simétrica, a marcha ela tem que ser equilibrada. Felipe, quais são os pontos aí que eu vou ter que levar em consideração durante uma análise da marcha? É claro que aqui a gente tem que levar algumas coisas em consideração e que isso aqui vai variar muito de pessoa para pessoa, tá? Então, a gente tem o seguinte, a gente tem o que a gente chama de comprimento de semipasso, comprimento de passada ou ciclo e tempo de passada ou ciclo, tá? Então, o tempo de passada ou ciclo, quando a gente fala de passada ou ciclo, significa o ciclo completo. Começa no calcanhar direito, toquei no calcanhar direito, até o próximo toque do calcanhar direito. Então, isso seria um ciclo completo, tá? Então, encostei o pé direito, aí faço apoio, faço balanço, volto para o pé direito. Aí eu tenho a passada inteira ou ciclo. Por quê? Porque aconteceu do lado direito e do lado esquerdo. Então, o comprimento da passada ou ciclo, ele normalmente varia de 1,2 a 1,9 metros. Por que isso? Vai depender do comprimento, é claro, do tamanho da pessoa, do comprimento, então, da perna da pessoa. O que eu preciso ver quando eu estou avaliando um paciente? Se esse comprimento ele é simétrico e, na verdade, eu vou avaliar, então, principalmente o comprimento do semipasso. Felipe, como assim o comprimento do semipasso? Comprimento do semipasso significa desde a fase de apoio do calcanhar, né, de chegada do calcanhar do pé direito, até a fase de chegada do calcanhar do pé esquerdo. Ou seja, eu estou comparando o semipasso. Então, a passada completa é pé direito tocou até a mesma fase do mesmo pé. E o semipasso? O calcanhar tocou até a mesma fase do pé oposto. Então, isso aqui vai corresponder
mais ou menos a metade do de cima. Por quê? Porque um é uma passada inteira, o ciclo completo, e o outro vai responder mais ou menos aproximadamente a metade do ciclo. Por que é importante a gente saber disso? Porque quando a gente vai avaliar o paciente, a gente tem que avaliar esse semipasso. Tem que avaliar o semipasso direito, o semipasso esquerdo e a simetria entre eles. Exemplo disso, se eu tenho um paciente que é um paciente que está claudicando, ou seja, que ele manca, ele vai ter uma tendência a diminuir a fase de apoio do lado da lesão. Então, se eu tenho dor do lado direito, toda vez que eu piso do lado direito, eu tenho dor. Então, o que eu faço? Diminuo a fase de apoio sobre o meu lado direito. Isso vai gerar um comprometimento na biomecânica da marcha, gerando uma diminuição do semipasso à direita. Mas e a esquerda? A esquerda compensa. Então, se eu for olhar o passo ou o comprimento da passada, o ciclo da passada como um todo, tá? Eu vou ter uma alteração de percepção, porque eu vou ter uma compensação. Então, a gente avalia a simetria, mas avalia então o que está acontecendo de cada um dos lados. A partir do momento que eu percebi que tem alguma coisa acontecendo, aí eu vou ter que avaliar musculatura comprometida, quem está trabalhando de forma errada, quem está trabalhando menos, quem está sendo hiperativado, quem está sendo hipoativado, e aí a gente vai olhar. E uma coisa que é muito importante, não existe regra, tá? Não existe regra para esse tipo de avaliação. Toda vez que a gente está avaliando marcha, por exemplo, cada indivíduo vai ser diferente um do outro, tá? Então depois, ó, a gente vai avaliar largura do passo, tá? A largura do passo então tá referente então à distância de um pé para o outro lateralmente. Por quê? Porque a gente percebe que, por exemplo, se eu tenho um indivíduo que ele tem uma ataxia cerebelar e ele tem perda de equilíbrio, o que ele vai fazer? Alargar a passada. Por quê? Porque quanto maior for a base de apoio dele, maior vai ser o ponto de equilíbrio. Então, se eu pegar uma criancinha que está começando a andar, a gente percebe que a criança anda com a base mais aberta. Se eu pegar um adulto andando, a gente percebe que esse adulto anda com a base mais fechada. Por quê? Porque quanto mais equilíbrio, menor é a largura do passo. Então, essa largura do passo ela é extremamente importante para a gente perceber se tem alguma disfunção de equilíbrio, como no caso, então, das ataxias. Cadência. Cadência significa passos por minuto. Então, quando você coloca ele num circuito, e você vai perceber quantos passos ele dá a cada minuto e se isso tem variação ou não. E depois, a velocidade da marcha é quantos metros por segundo ele faz. Isso quando a gente está fazendo uma avaliação biomecânica da marcha. Só que a gente tem que perceber o seguinte, que eu posso estar avaliando só questões biomecânicas, mas eu também posso estar avaliando questões biomecânicas associadas com algumas disfunções neurológicas. Então, não existe regra. A gente tem que entender o que acontece, qual a musculatura ativada em cada momento, para depois, então, a gente estar tentando correlacionar. Isso aqui é só um exemplo de um software, então, que ele faz a leitura e a percepção de cada um dos pontos de articulação, o que está acontecendo, tá? Mas o mais importante dentro dessa movimentação que a gente vai analisar nos softwares, então, aqui são mais exemplos de softwares, é analisar tipo da pisada, como é que é o contato desse paciente com o solo, se ele obedece todas as subfases da fase de apoio, se durante a fase de apoio tem alguma fase predominante na fase de apoio dele, se existe uma assimetria de um lado em relação ao outro lado, se existe compensação. E aí, dentro da marcha, por mais que seja uma avaliação mais estética, a gente tem que observar outras coisas que podem acontecer, como algumas disfunções, por exemplo, de arco plantar. Então, eu vou observar o tipo de pisada desse paciente. Felipe, eu vi algumas pessoas fazendo avaliação de pisada. Elas pintam a planta do pé e depois pedem para o paciente subir em cima de uma folha para ver onde que marca mais, para saber se o pé é cavo, se o pé é plano. Isso é legal? Particularmente não curto, tá? Mas para quem não tem a possibilidade de trabalhar com plataforma de força, pode ser auxiliar. Por que eu não curto? Porque aquilo ali é uma avaliação estática e a marcha ela é dinâmica. Então eu não posso avaliar a pisada e a descarga de peso em alguém que está parado. Eu tenho que avaliar em quem? Em quem está andando. Por quê? Porque muitas vezes o cara parado ele está todo simétrico, mas quando ele começa a andar, você vai perceber que a distribuição de forças durante o movimento dele vai ser muito diferente, tá? Então,
o que a gente começa a perceber que quando esse indivíduo ele começa a andar desde a fase inicial, e aí a gente pega algumas das subfases aqui da nossa fase de apoio, quando ele toca, ele vai começar com o toque do calcanhar, depois ele vai ter uma aceitação de peso, depois ele vai ter o apoio médio, depois ele vai ter o apoio final e depois ele vai ter a saída dos artelhos. E essa força toda que vai sendo gerada no pé, ela vai fazer mais ou menos esse vetor. Ele começa no calcâneo, depois ele vai ser distribuído do calcâneo para as regiões mais anteriores, passando primeiro de lateral. Quando chega na linha média, ele vai cruzar de lateral para medial em direção à cabeça do quinto metatarso. E a última coisa que vai sair do chão, então, vai ser o hálux, que vai ser o nosso último ponto de fixação. Por isso que o hálux ele tem uma função extremamente importante na marcha, principalmente na fase final aí de apoio da marcha, porque ele que vai dar essa sustentação inicial. Pacientes, né, que sofrem amputação de hálux, principalmente relacionado então a neuropatias diabéticas, né, que vai ter necrose então em amputação isquemia, necrose e amputação do hálux, vão perder muito da marcha porque perdem essa saída da marcha, tá? Porque perdem a função do hálux uma vez que perdeu. Isso aqui é uma análise também, ó, uma análise numa plataforma de força. Olha o que a gente consegue observar e como é que é completamente diferente. Se eu tivesse pintando esse pezinho normalmente, o que a gente ia perceber? A gente ia perceber uma imagem bem parecida, só que toda da mesma cor. Aqui na plataforma de força, o que a gente percebe? Que ela tem cores, mas tem cores com tonalidades diferentes. E essas tonalidades, essas variações de tonalidade, determinam então variações de intensidade. Aonde essa pessoa joga mais peso quando ela anda? Então ela tem um toque de calcanhar bastante poderoso, beleza? Depois ela passa rapidamente pelo apoio médio, pelo apoio final, e depois ela termina jogando muito peso no antepé. Então essa pessoa aí, ela vai ter aquela pessoa que vai ter uma tendência, né, a desenvolver dor mais na região do antepé, mais na região dos metatarsos, né, mais na região dos dedos, principalmente quando anda, porque é uma pessoa que vai ter uma tendência a andar muito mais de ponta, tá? Ou seja, o apoio dela não é bem distribuído num pé como um todo. Ela apoia muito mais no antepé e na ponta do que em outras partes. Nessa imagem aqui, o que a gente pode ver? Nessa imagem aqui, o que a gente pode observar é esse movimento aqui, ó. Número 2. Aqui quem está trabalhando é o nosso glúteo médio. Qual é a grande função do glúteo médio? O glúteo médio ele é o grande responsável pelo equilíbrio da pelve durante o apoio unipodal. Então, se eu estou tirando um pé do chão, né, minha outra pelve ela tem que estar equilibrada, tem que estar da mesma altura. O que está acontecendo aqui no número 1 e no número 3 é o que a gente chama de dissociação de cintura pélvica. O que significa isso? Se o meu pé direito está sendo projetado para frente, a minha pelve está indo para frente, consequentemente a minha pelve contralateral está indo para trás. Então eu vou ter um movimento de dissociação de cintura pélvica. E olha o que acontece. Se eu puxar essa imagem aqui para o quadro como um todo, eu vou perceber que, ao mesmo tempo que o meu membro inferior está sendo projetado para frente, o meu ombro está sendo projetado para trás. Então, isso a gente chama de dissociação de cintura pélvica e cintura escapular. Então, ao mesmo tempo que o meu pé direito vem para frente, o meu ombro esquerdo vem para frente. Felipe, por que é tão importante isso? Porque tem alguns pacientes, quando a gente vai trabalhar, que precisam voltar em fases iniciais da marcha. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que tem dificuldade de fazer dissociação de cintura. Então, ele anda, tem pouco equilíbrio e não dissocia a cintura. Felipe, como é que eu posso trabalhar dissociação de cintura com esse paciente? Engatinhando. Bota o paciente para engatinhar, principalmente paciente neurológico. Se ele engatinha sempre levando a mesma perna e o mesmo braço, eu estou trabalhando o quê? Eu estou trabalhando só transferência de carga de um lado para o outro. Se eu estou trabalhando, vai o membro superior direito, vai o membro inferior esquerdo, ao mesmo tempo, eu estou trabalhando dissociação de cintura. Felipe, mas por que trabalhar engatinhando e não trabalhar andando?
Porque quando você está engatinhando, você tem 4 pontos de apoio, isso dá mais estabilidade. Se eu paro para pensar no paciente neurológico, estou fazendo reabilitação no paciente neurológico, eu estou trabalhando a mesma integração, que é a dissociação de cinturas para marcha, só que numa posição mais estável para o paciente. Então, em vez de eu trabalhar a dissociação de cinturas no paciente andando, eu trabalho a dissociação de cinturas com o paciente engatinhando. Ele vai conseguir fazer engatinho, 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 fecho o treinamento como? Andando. Aí eu peço para ele andar e ele normalmente vai relatar que ele tem mais facilidade agora para andar. Por quê? Porque ele já treinou essa dissociação de cintura numa posição mais estável. Então é extremamente importante, às vezes eu falo para os meus alunos, muitas pessoas pensam em trabalhar musculatura mais distal, musculatura mais dinâmica. E eu sempre falo, olha, para que a gente tenha força distal, para que a gente tenha força da musculatura dinâmica, para que a gente tenha uma boa função de musculatura dinâmica, a primeira coisa que a gente tem que ter, estabilidade. Então não adianta, por exemplo, eu trabalhar bíceps, tríceps, peitoral, tudo se eu não tenho estabilidade nos músculos estabilizadores da escápula, nos músculos do meu manguito rotador. Se eu não tenho estabilidade de ombro, como é que eu vou trabalhar força distal? Então, muitas vezes, dependendo do paciente que a gente está atendendo, isso um pouco voltado para pacientes neurológicos, a gente vai ter que voltar algumas etapas, ganhar estabilidade em posições mais importantes para depois trabalhar dinâmica. Então, às vezes, as pessoas estão muito preocupadas em corrigir movimentos da marcha, mas sem parar para pensar que esse movimento da marcha ele não está sendo bem desenvolvido porque falta alguma estabilidade. E aí a gente não precisa trabalhar necessariamente a marcha andando. Eu posso trabalhar a marcha andando, engatinhando, rastejando, fazendo transferência de peso, trabalhando dissociação de cinturas, com PNF, que é o Cabat, com Bobat, dependendo se eu estou trabalhando com criança, de várias formas diferentes. Nesse slide aqui, aparecem algumas funções musculares, algumas ações musculares. E aí a gente vai perceber o trabalho de duas cadeias principais, que são a nossa cadeia mestra anterior e a nossa cadeia mestra posterior. Então, olha o que acontece aqui. Na minha cadeia mestra posterior, o número 5 está representando o nosso tendão calcâneo. O número 4 está representando o nosso tríceps sural, né, o gastrocnêmio solear. Por que eles são tão importantes? Eles são extremamente importantes nessa fase de pré-oscilação. Por quê? Porque eles que vão impulsionar, né, o tríceps sural e que vai fazer a plantiflexão e impulsionar essa perna para frente. A partir do momento que eu impulsiono, levantei o calcanhar e tirei, olha quem vai entrar aqui, ó. Vai entrar o meu músculo ilho-psoas, tá? O ilho-psoas então vai fazer a flexão de quadril e depois então os isquios tibiais, trabalhando em antagonismo com o nosso quadríceps, vão primeiro fazer a flexão de joelho, depois o reto femoral, que é um músculo biarticular do quadríceps, faz flexão de quadril também, vai projetar esse membro inferior para frente, e quando ele cruza a linha média, o que acontece? Aí o quadríceps entra com a ativação, fazendo a extensão do joelho e preparando para a pisada, que já está aqui do outro lado, ó. Aqui do outro lado, isquios trabalhando de forma excêntrica, tibial anterior, então, trabalhando a elevação do pé para a chegada do calcanhar. Por quê? Porque eu não posso pisar de ponta, quem tem que chegar é o calcanhar. E aqui, então, ó, o trabalho do nosso ilho-psoas. Só que aqui, enquanto o ilho-psoas, tá, ele está trabalhando de forma concêntrica, aqui o meu ilho-psoas está trabalhando de forma excêntrica. Então, não significa que a minha perna está caindo, significa que o ilho-psoas está cedendo e gradativamente deixando o peso da perna, o peso da coxa descer. Então, ele está freando a descida da coxa, freando a extensão da coxa. Então, a gente não trabalha, por exemplo, o glúteo máximo, a gente não percebe, por exemplo, o glúteo máximo nessa imagem. Quem a gente percebe? O ilho-psoas. Tá? O glúteo máximo ele não vai fazer a extensão daí. O glúteo máximo pode fazer extensão. E vai fazer extensão principalmente nessa fase aqui, que vai ser na fase final da saída dos artelhos, mas principalmente se a gente estiver pensando em corrida. Por quê? Porque para aumentar a minha propulsão, eu vou associar uma impulsão que vai ser gerada então pelo nosso tríceps sural associado à extensão de quadril.
aí eu vou ganhar muita propulsão para saltar, ponto. Felipe, mas se eu não estou saltando? Se eu não estou saltando, ele não está trabalhando, tá? E os músculos superiores, tá? Grande dorsal, trapézio, esses músculos então eles vão trabalhar na minha dissociação de cinturas. E os anteriores aqui, principalmente meu músculo peitoral maior que vai rodar então o ombro para frente. Então, 1, 2, 8 e 9, tá? Então, 8 peitoral maior, 9 o serrátil e aqui a gente vai ter o nosso grande dorsal e os nossos músculos escapulares na cadeia mestra posterior, trabalhando o quê? Dissociação de cinturas. 8 e 9 puxando o ombro para frente, 1 e 2 puxando o ombro para trás durante esse movimento da passada que a gente está tendo o tempo todo. Então, quando a gente fala de marcha como um todo, o que a gente tem que pensar como dispositivos determinantes para manutenção de centro de gravidade, tá? Então, toda vez que eu estou pensando na minha manutenção do centro de gravidade, eu tenho que pensar em rotação da pelve ao redor do eixo transversal, tá? Isso a gente pensa então em dissociação pélvica, quais são os músculos que vão estar trabalhando? Músculos pélvico-trochanterianos, especialmente, né, o glúteo médio, que vai ser o estabilizador, mas os pélvico-trochanterianos, por quê? Porque eu vou ter pélvico-trochanterianos, são rotadores externos, exemplo, o glúteo máximo, ele é, além de extensor, rotador externo de quadril, mas eu vou ter glúteo médio e glúteo mínimo, são rotadores internos. Então, quem são os meus músculos pélvico-trochanterianos? Glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo, piriforme, que é o meu agonista da rotação externa de quadril. Aí eu vou ter gêmeo superior, gêmeo inferior, obturador externo, obturador interno e quadrado femoral ou quadrado da coxa. Olha quantos músculos importantes estão trabalhando na estabilização e nas rotações, né? Depois, e é por isso, na verdade, que a gente chama essa cintura pélvica, então, de centro de forças. Ou seja, tudo passa por ali, né? O pessoal da academia de educação física, eu gosto muito de falar isso, de centro de força. Qual é o nosso centro de força? Centro de força é a cintura pélvica. Por quê? Porque todas as forças passam por ali, ascendentes e descendentes. Então, essa musculatura pélvico-trochanteriana é muito importante para a marcha, para a manutenção de equilíbrio, para a manutenção ortostática, para tudo. Inclinação do lado que não suporta o peso. Aí a gente está trabalhando o quê? A gente está trabalhando transferência de carga de um lado para o outro. É aquilo que eu falei. Posso trabalhar isso em pé? Posso. Posso trabalhar com o paciente na barra paralela? Posso. Posso trabalhar com o paciente de 4 apoios? Posso. Né? Então você pode fazer diferentes trabalhos para melhorar essa fase de transferência de peso de um lado para o outro, que você vai estar trabalhando também a musculatura que é responsável então por dar esse suporte. Flexão de joelho durante o apoio. Essa flexão de joelho durante o apoio é o que dá sustentação para o corpo durante a fase de apoio médio e apoio final. Isso aqui é excêntrico de quadríceps. Então tem muita gente que fala, nossa, mas o cara está flexionando o joelho. Não, ele não está flexionando o joelho, tá? O quadríceps está freando, ou seja, o quadríceps ele tem uma função extremamente importante na marcha. Tá? Por quê? Porque a gente não anda chutando, a gente não anda fazendo extensão de joelho, a gente anda freando a flexão de joelho. Então, quando o indivíduo, por exemplo, tem um quadro de poliomielite ou síndrome pós-pólio, ele tem perda de inervação por uma alteração de corno anterior da medula e vai ter uma perda de inervação do quadríceps. Existe uma marcha típica para isso, que é chamada de marcha em apoio de joelho. A marcha com apoio de joelho é: o paciente tem uma falta, uma desnervação do quadríceps, perda de função do quadríceps toda vez que ele pisa no chão. Então, se ele for descarregar o peso, o joelho vai dobrar e ele vai despencar. Então, o que o cara faz? Apoia no joelho para dar sustentação. Alguns pacientes que têm AVC, é muito comum a gente perceber esses pacientes fazendo um geno recurvatum. Ou seja, toda vez que eu piso daquele lado, o que eu faço? Eu jogo o joelho para trás, faço um recurvatum para dar apoio. O que significa esse recurvatum? Ele vai sobrecarregar ligamento cruzado posterior, vai sobrecarregar a cápsula articular, vai sofrer de dores no joelho, mas ele não está fazendo aquilo porque ele quer. Ele está fazendo aquilo por quê? Porque a disfunção neurológica, a sequela neurológica dele gerou uma perda de força de quadríceps, e essa perda de força de quadríceps faz com que, se ele não hiperestender o joelho, esse joelho vai sempre flexionar e o quadríceps não tem força para sustentar
através de uma contração excêntrica, o peso do corpo. E essa pessoa vai andar e cair. Então, peguei um paciente, meu paciente tem AVC, e eu percebo que ele tem um recurvatum, um geno recurvatum. Opa, peraí. Trabalho de quadríceps. Força de quadríceps para quê? Para compensar e para fazer com que ele consiga trabalhar melhor. Fortalecer o quadríceps como, Felipe? Excêntrico, porque a função do quadríceps aí vai ser excêntrica. E você vai poder perceber o seguinte, que esse geno recurvatum ele não vem sozinho. O geno recurvatum ele vai vir com uma hiperextensão também de quadril ou com uma disfunção de quadril. Então a gente vai ter que tratar pisada, vai ter que tratar joelho e vai ter que tratar o quadril desse paciente. Depois, movimentação do pé e do tornozelo. Eu vou ter que perceber, é extremamente importante para a marcha que esse paciente ele tenha boa mobilidade de tornozelo, boa mobilidade de plante, boa mobilidade de dorse. Se o paciente ele não tem, ele tem alguma rigidez, então exemplo, o paciente que sofreu um acidente vascular encefálico, tá? E ele tem algum tipo de espacidade, ele tem uma rigidez, tá? Ou numa espacidade, ou numa rigidez, né? No caso aí a espacidade é de via piramidal e a rigidez de via extrapiramidal. Ele vai ter dificuldades não só na pisada, não só na fase de apoio, mas ele vai ter dificuldade também em todas as transições. Então é extremamente importante que esse tornozelo tenha mobilidade, que o joelho tenha mobilidade, que o quadril tenha mobilidade para que esse paciente consiga realizar todos os movimentos. Depois, coordenação dos movimentos, joelho e tornozelo. Aqui no canal tem até uma aula falando sobre a correlação clínica joelho e tornozelo para marcha. Por que isso é tão importante? Porque esses músculos estão diretamente relacionados. Quando eu penso, por exemplo, nos músculos posteriores da perna, né, dos meus músculos da panturrilha, do tríceps oral, gastrocnêmio solear, o meu gastrocnêmio ele é um músculo biarticular. Então ele tem inserção lá na tuberosidade do calcâneo, mas ele vai ter inserção depois lá na tíbia. No fêmur. Tá? Então ele faz plante, mas também faz flexão de joelho. Meus isquios tibiais eles são biarticulares, eles se inserem superiormente ou proximalmente na tuberosidade isquiática, mas tem inserção, por exemplo, o bíceps femoral, que é considerado um isquio tibial, mas que morfologicamente ele não é um isquio tibial, ele é um isquio sural, porque ele se insere na cabeça da fíbula. Ele vai puxar a cabeça da fíbula posteriormente. Então, se eu tenho, por exemplo, um encurtamento de posterior de coxa, eu vou puxar essa cabeça da fíbula posteriormente. Tracionar a cabeça da fíbula posteriormente significa posicionar o maléolo lateral anteriormente, que significa projetar o pé em plante flexão, que significa abrir a garganta do talo, que significa gerar folga na articulação talo-crural, que significa aumentar a tendência de pisada em ponta e aumentar a chance de entorse por inversão de tornozelo. Ou seja, tudo é relacionado. Eu não posso estudar as coisas de forma separada, tá? Então é muito importante que eu leve em consideração, se eu estou estudando a biomecânica, se eu estou estudando o movimento, correlacionar os movimentos de tornozelo com possíveis falhas de joelho, com possíveis falhas de quadril, tá? E também levar em consideração todos os deslocamentos laterais de pelve. Deslocamento lateral de pelve, eu vou pensar direto no glúteo médio. E aí no glúteo médio, se eu tenho deslocamento lateral de pelve durante o apoio unipodal, eu sei que eu vou ter uma marcha anserina. Anserina significa marcha do pato, porque ele anda mais ou menos rebolando, jogando de um lado para o outro, tá? Por uma disfunção pélvica. Então eu vou ter uma marcha anserina e eu vou ter, dentro da minha avaliação, um sinal de Trendelenburg. O que é o sinal de Trendelenburg? Quando o paciente fica em apoio unipodal, a pelve dele desaba para um lado. Esse paciente tem necessariamente uma disfunção neurológica? Não. Então eu até falo assim em algumas aulas, as gestantes no final da gestação apresentam uma marcha anserina. Mas por quê? Porque como elas vão ter a abertura do quadril para preparação durante essa fase de 7 meses de gestação, mais ou menos, que ela tem um quadril bem aberto, bem alargado, essa abertura das cristas ilíacas faz com que a tuberosidade isquiática lá embaixo se aproxima e a aproximação da tuberosidade isquiática, então, a gente vai ter o encurtamento do glúteo médio. Com o encurtamento do glúteo médio, então, eu vou ter uma fraqueza de glúteo médio, diminuindo a capacidade de sustentação dessa pelve em apoio unipodal. Qual é a grande diferença? É que na gestante vai aparecer a marcha anserina ou sinal de Trendelenburg bilateral.
Se o cara tem uma lesão neurológica, pode aparecer unilateral. Agora, se ele tem uma miopatia, uma distrofia muscular de Duchenne, distrofia muscular de Becker, distrofia muscular de cinturas, isso também vai estar aparecendo de forma bilateral. Então, quando a gente pensa em movimento de extremidades inferiores durante a marcha, a gente tem que pensar em fase de apoio, primeiro tempo de duplo apoio, tá? E observar como se dá o ataque do calcanhar é extremamente importante. Observar na pisada, como é que é a pisada, se esse calcanhar ele bate primeiro, se o calcanhar bate chapado, como que esse calcanhar está batendo e como é a projeção desse calcanhar para a chegada do pé. Depois, como se dá o descanso do pé sobre o solo. Quando a gente fala então de descanso do pé sobre o solo, a gente está falando de fase de aceitação de peso, apoio médio e apoio final, tá? Esse apoio final, então, quando o pé está bem chapado. E depois, verticalização da perna, a gente está falando em fase de pré-balanço, saída do calcanhar, né? E depois saída dos artérios. Então aqui entra quinta e sexta fase, aqui entra segunda, terceira e quarta fases de apoio e aqui entra a primeira fase. Então olha como é que a primeira fase é importante. Primeira fase, ataque do calcanhar, né? Bateu o calcanhar. Segunda, terceira e quarta são descargas de peso. Só que eu vou ter meu apoio inicial, descarga de peso, apoio médio, apoio final. E aí dentro daquele gráficozinho lá que eu mostrei no pé, essa linha de força então vai percorrendo do calcâneo, borda lateral, cruza no médio pé para a borda medial em direção à cabeça do primeiro metatarso até chegar no hálux, que vai ser o último a sair. Verticalização da perna vai significar então pré-balanço, quinta fase de apoio, saída do calcanhar e depois a fase de saída dos artérios, então, que vai ser a última fase. E depois, quando a gente pensa então no apoio, né, unilateral, tá? Nessa fase o membro inferior em apoio ele cumpre sozinho as três funções essenciais da marcha, que são sustentação do corpo, manutenção de equilíbrio nos três planos espaciais e progressão em tempo e espaço. Por que progressão em tempo e espaço? É porque ele que vai projetar o corpo para frente, nosso corpo vai estar projetando para frente. Antes de alcançar a vertical, momento coincidente com a vertical, depois de alcançar a vertical, até a saída do calcanhar do pé de apoio. Então isso tudo está acontecendo durante a fase de apoio. E por isso que é extremamente importante a gente observar essa fase de apoio muito mais do que observar a fase de balanço em todos os pacientes que a gente vai estar avaliando. Na fase de oscilação, que é a fase de balanço, a gente vai ter a elevação da perna. Essa elevação da perna se dá principalmente por causa do nosso psoas, tá? Que vai ser o nosso principal músculo flexor de quadril. Felipe, o que eu tenho que observar? Só para paciente neurológico? Não, quando você vai tratar em geriatria, você vai perceber que muitas pessoas falam, nossa, mas o velhinho não pode ter tapete em casa. Por quê? Porque ele escorrega no tapete. O idoso ele não escorrega no tapete, ele tropeça no tapete. Porque se a gente observa, tem muito idoso que anda com o pé arrastando, ele não faz flexão de quadril, então ele fica com o pé arrastando, e aí ele pega um tapete, ele vai enrolando aquele tapete no pé e acaba tropeçando no tapete, tá? Então, por que é importante a gente trabalhar isso? E como que a gente trabalha isso? Posso trabalhar com esse indivíduo subindo e descendo escada, colocando obstáculo para fazer com que ele obrigue essa perna então a ser projetada para frente, ele vai ter que obrigar a tirar esse pé do chão para projetar. Então eu tenho que ter um olhar com muita atenção aqui no meu músculo ilho-psoas, que vai ser o meu principal flexor de quadril. Depois, passagem pela linha média. Então aí um olhar com atenção então, para os nossos músculos aí que vão ser responsáveis pela dissociação de cinturas, tá? E por essa rotação aí de pelve. E depois a preparação para a chegada do calcanhar tibial anterior, tá? Por quê? Porque se eu não tiver um tibial anterior bem trabalhado, o que vai acontecer? Eu não consigo ter uma chegada do calcanhar mais adequada. Então eu preciso preparar. Se eu tiver uma falha de tibial anterior, eu não vou conseguir pisar adequadamente, tá? Não vou conseguir chegar com esse pé adequadamente. Depois, condições necessárias para um bom desenvolvimento motor, tá? Então isso aí vai ser avaliado de forma separada. Desculpa, eu estou coçando bastante o nariz aqui porque eu estou meio resfriado, mas seguimos aí.
Condições necessárias para um bom desenvolvimento motor, tá? Então eu tenho que ter um tônus muscular normal. Então se eu pegar um paciente neurológico que ele é espástico, que ele é rígido, que ele é flácido, então isso vai comprometer a marcha? Vai, mas vai comprometer todas as fases. Ele vai ter que ter força muscular adequada, aí a gente pode associar alguns testes específicos de força muscular. Então a gente tem manobras deficitárias, manobra de Mingazini, manobra de Barré, manobra de braços estendidos, além de teste de força muscular específico para cada musculatura, entendendo que teste eu vou fazer para cada determinado músculo, tá? E como cada determinado músculo trabalha em cada fase. Equilíbrio adequado, tá? Então como é que a gente faz teste de equilíbrio? Teste de Romberg, tá? Então no teste de Romberg a gente está avaliando o tripé do equilíbrio: visão, vestíbulo e cordão posterior da medula espinhal, que vai ser nossa via funicular dorsal ou via cordonal posterior, que vai ser a grande responsável pela propriocepção. Eu preciso ter integridade desses sistemas. Regulação postural normal, tá? Então aí a gente vai entrar com uma avaliação postural e saber como essas alterações ou possíveis alterações de postura alteram a marcha diretamente ou indiretamente. Então, exemplo, se eu tenho paciente neurológico que tem uma postura do dromedário, que eu tenho uma postura disso, postura daquilo, né? A postura do esquiador, por exemplo, no paciente que tem doença de Parkinson, essas posturas vão gerar consequência na marcha, é óbvio, porque elas estão gerando deslocamento do centro de gravidade, alteração do centro de gravidade. Como é que isso vai interferir, positivo ou negativamente, na marcha? Então a gente vai ter que observar cada um desses pontos. A adaptação dos movimentos aos objetivos que você pretende alcançar, isso levando em consideração o prognóstico do seu paciente, o prognóstico do indivíduo que você está trabalhando, e depois as aferências sensoriais. Existe uma marcha que a gente chama de marcha tabética ou talonante, tá? É uma marcha típica da pessoa que tem uma alteração sensitiva, perda de sensibilidade. Então, quando ele toca o chão, ele não percebe muito bem, então ele não tem uma propriocepção muito boa. Então, como esse paciente anda? Ele anda batendo o pé no chão com mais força. Para quê? Para tentar aumentar a minha percepção sensorial e tentar, consequentemente, mandar mais informação aferente para o cérebro para melhorar a minha programação da marcha. Então, aqui a gente tem várias fases de evolução motora, tá? E por que é muito importante a gente entender isso? Porque dentro da marcha, a gente vai ter evolução que começa aos 6 meses, preparando para a pessoa, para o indivíduo ficar em pé. A partir dos 8 meses, dos 9 meses, dos 10 meses, 11, 12, aqui é o marco final, quando a pessoa, então, quando a criança começa a andar, tá? Depois dos 8 meses, quando ele vai ter, então, o fechamento da base de apoio para ele andar, então, com essas bases mais fechadas, ele já vai ter mais equilíbrio, mais coordenação motora para um melhor desempenho, melhor dinâmica de marcha, mas isso é claro que vai ser trabalhado. Então, todas as fases, isso aqui quando a gente fala de neuroevolução, quando a gente está falando das fases, a gente está pensando, poxa, Felipe, mas eu estou trabalhando fase no adulto, por que eu tenho que saber na criança? Porque o adulto aprendeu quando era criança. E se ele tiver uma disfunção motora hoje, é onde que ele vai buscar essas bases de aprendizado? Lá nas memórias que ele vai ter, ou seja, nas minhas memórias motoras. Só que se ele tiver uma lesão cortical, ele pode ter perda dessas memórias motoras. Então eu vou ter que reativar essas memórias motoras. Então eu vou ter que voltar a trabalhar com um paciente adulto, engatinhando, né, rastejando, trabalhando em outras posições. Para quê? Para ganhar estabilidade, para depois ganhar evolução. E aqui, se a gente for continuar só para finalizar, a gente ainda tem 2 tipos de marcha. Na verdade, tipos maiores que podem ser divididos depois em subtipos, que a gente vai chamar de marchas típicas e marchas atípicas. O que significa uma marcha típica? Marcha típica é uma marcha típica de uma determinada lesão, como o nome já diz. O que é típico? Típico de alguma coisa. Uma comida típica do Brasil, arroz e feijão. Uma comida típica do Nordeste, camarão, outras coisas. Uma comida típica do Norte, né? Açaí. Sei lá, mas o que é típico? É aquilo que você olha e você sabe que é dali. Então, exemplo. Alguns pacientes neurológicos têm características típicas. Então, exemplo, eu tenho marchas típicas que são marchas espásticas. Uma marcha espástica típica, por exemplo, é a marcha ceifante.
Marcha ceifante ou helicópede é a marcha típica do paciente hemiplégico, hemiparético. Felipe, então, se eu pego um paciente hemiplégico, hemiparético, ele tem uma marcha ceifante, eu preciso descrever a marcha dele? Não! Por quê? Porque ele tem uma marcha típica. Como é que você vai descrever uma marcha típica? Né? Aquilo ali vai ser típico para todo mundo que tem aquela mesma lesão. Ela pode ser mais agravada ou não. Outro tipo de marcha espástica típica, marcha em tesoura. É típica do paciente que apresenta diplegia espástica com espasticidade dos músculos adutores. Ele anda com uma espasticidade em adução, cruzando o joelho. Quando você fala marcha em tesoura, eu não preciso descrever a marcha. Eu sei o que está acontecendo. Ele tem uma espasticidade dos adutores e está andando assim. Marcha em petit pas é a marcha típica do paciente com Parkinson. Para que eu vou escrever? Se eu sei que o paciente com Parkinson ele apresenta tríplice flexão, postura do esquiador, deslocamento de centro de gravidade anterior, marcha em pequenos passos, festinação, ou seja, eu já sei aquilo ali. Né? Então, quando você fala uma marcha típica, você já está, né, caracterizando a marcha. Agora, quando a gente fala que o paciente ele apresenta uma marcha atípica, ou seja, uma marcha diferente das outras. Opa, então peraí. Se essa minha marcha é atípica, aí a gente vai ter que estudar o que tem de atípico nela. E aí sim a gente vai descrever. Nas marchas atípicas, a gente sempre vai ter que levar em consideração. Poxa, eu estou vendo uma marcha que não é uma marcha próximo da minha normalidade. E aí, se ela é uma marcha diferente do normal, eu tenho que descrever o que está acontecendo aqui de anormal nessa marcha. Ah, então ele está pisando em ponta. Olha, ele não tem muita força para fazer flexão de quadril, então ele está andando com o pé arrastado, ele não está dissociando cintura, ele não está... Opa, então peraí, na marcha atípica a gente vai listar fase de apoio e fase de balanço e o que está acontecendo em cada uma das subfases, tanto do apoio quanto de balanço. Tá? Então isso aí a gente vai ter que avaliar de forma separada. Por quê? Porque a gente acabou de falar então que é uma marcha atípica. Então na avaliação da marcha, apesar de parecer simples, né? Falo, nossa, vamos avaliar a marcha. Peraí. Uma coisa é só avaliar se a marcha é típica ou atípica. Agora, quando eu tenho um paciente que ele apresenta uma marcha atípica, eu tenho que conhecer todas as fases de apoio, todas as fases de balanço. Os músculos trabalham no apoio, os músculos trabalham no balanço. Qual é a função de cada músculo? Qual é a predominância muscular? Se ele é concêntrico, se ele é isométrico, se ele é excêntrico. Se ele trabalha predominantemente em cadeia cinética aberta, em cadeia cinética fechada. E como é que a gente vai avaliar para descobrir quais são as falhas, ou seja, quais são as causas de assimetria durante a marcha. E a partir do momento que a gente conhece as causas de assimetria durante a marcha, aí sim a gente tem condição de trabalhar especificamente nas causas de assimetria para depois colocar esse paciente para trabalhar, colocar esse paciente para andar, a fim de conseguir um melhor desempenho motor da marcha desse paciente. Qualquer outra coisa que a gente fale aqui é balela, então parece muito simples, mas na verdade vai ser mais complexo quanto mais complexo for o caso clínico do seu paciente. Uma coisa é avaliar a marcha em paciente ortopédico, outra coisa é avaliar a marcha em paciente neurológico, outra coisa é avaliar a marcha em neuropediatria, mas o conceito global ele vai ser o mesmo. Então eu tenho que ter uma boa conceituação para depois entender e adaptar cada um desses meus conhecimentos para cada um dos meus pacientes.